Eu sou o professor Bruno e nós estamos voltando nesse terceiro bimestre, tanto para os alunos do primeiro ano do ensino médio da rede pública, como para o segundo ano, os alunos do segundo ano. Então, nós vamos utilizar, como sempre, o caderno do aluno São Paulo Faz Escola, tanto do primeiro ano como do segundo ano. E quem não se inscreveu no meu canal, que é aluno novo, que houve transferência de escola, se inscreva no meu canal no YouTube. Eu vou deixar sempre o link no Google Class e também no roteiro de estudos da escola quando ela pedir, tá bom? Então preste atenção aí, que sempre vai ter um vídeo novo para vocês assistirem, pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana, tá bom? E as atividades são sempre baseadas nesses vídeos. Então quem assistir nossos vídeos vai conseguir fazer uma boa atividade, e as atividades que valem nota também vocês vão conseguir atingir uma nota excelente, tá bom? Então nós nos vemos por aí, tenham bons estudos e um bom terceiro bimestre, e nós estamos por aí. Tchau e até mais! Tudo bem? Voltamos agora ao terceiro bimestre e continuando a nossa aula de Química. E hoje nós vamos começar a falar da apostila 3 do caderno do aluno, né? Do São Paulo Faz Escola, do terceiro bimestre. E essa aula é direcionada para os alunos do primeiro ano do ensino médio, mas não impede dos alunos do segundo ano do ensino médio também assistirem essa aula, tá bom? Então a aula é para todos. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a tabela periódica, né? Nós vamos falar sobre a estrutura de uma tabela periódica, né? É assim, a tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos em suas propriedades. Elas estão organizadas em ordem crescente. Então nós temos que saber que a primeira coisa que é importante você saber é que a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente do que? De número atômico. Tá bom? Número atômico. O que seria o número atômico? Número atômico é a mesma coisa que falar é igual a número de prótons. O que seria o número de prótons? É o número de cargas positivas que todos os átomos possuem, tá? Lembra que a estrutura de um átomo, ela é feita do quê? Ela é feita, tem um núcleo, nesse núcleo eu tenho cargas positivas chamadas prótons, e tenho também cargas neutras, que não tem carga nenhuma, mas tem massa. E em volta do núcleo gira o quê? Gira os elétrons que têm carga negativa, tá? Então é o chamado modelo planetário. Então todo átomo possui prótons, nêutrons e elétrons. E a tabela periódica foi organizada na forma de número atômico, que seria o número de prótons. Ou seja, se a gente for olhar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui nessa tabela oficial de 2020, né? Começa aqui, ó, tá vendo que o hidrogênio tem número atômico 1. Então, esse número que fica em cima do hidrogênio é o número atômico, ou seja, é o Z, que a gente chama de Z, que é número de prótons, tá? Número de prótons. O número que fica embaixo, né, é a massa atômica. Então aqui a gente fala que é a massa atômica. Então vocês veem aqui a legenda, né, que a gente acabou, tem até aqui do lítio, né? Aqui é o símbolo, por exemplo, é Li, é o lítio, é a abreviatura. Aqui o número de cima é o número atômico e o número de baixo é o número de massa. A gente geralmente arredonda esse número aqui, por exemplo, é 6,94, a gente vai falar que é 7, tá? Gramas por mol a massa atômica do lítio, tá? Aqui é o nome do elemento, lítio, e sempre assim, quando representa duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Se você colocar na prova ou em vestibular LI assim, ó, com letra maiúscula, tá errado. A segunda letra é minúscula, tudo bem? Quando tiver só uma letra, é maiúscula. Por exemplo, pega aqui o exemplo do potássio, ó, só tem a letra K. Então o K é maiúsculo, tudo bem? Então uma coisa interessante, ó, o número atômico começa com 1, aí depois, ó, é o hélio, vai com 2, né? Depois vai com o lítio, que é 3, o berílio, que é 4, né? Aí o boro, que é 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Ele termina uma linha, né, e vai para outra linha, ó, 11, 12, aí pula tudo isso,
Aí 13, 14, 15, 16, 17, 18, vai até o qual? Vai até o 118, o número atômico 118. O oganesócio, né? Esse é o último o último átomo que tem da tabela periódica. Então são 118 atualmente elementos químicos. E desses 118 elementos químicos, né, que tem a tabela periódica, 92 são naturais, tá? 92 são aqueles números que são os naturais, da natureza, e 26 são artificiais, ou seja, feitos em laboratório, tá? Cada quadrado especifica, já que eu falei, né, o nome do elemento químico, o seu símbolo e o número atômico. Então aqui a gente já falou do lítio, né? Mas todos, você pega aqui, por exemplo, ó, o crômio, ó, é Cr, né? Número atômico 24, de massa 51,9, a gente arredonda para 52. Por exemplo, aqui o césio, ó, Cs, ó, é maiúsculo e outro é minúsculo, número atômico 55, número de massa 132. Tá? O número de massa, também só lembrando também para vocês, né? Isso é importante você saber, a massa atômica ela é representada pela letra A, que é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Tá? Por que só o número de prótons e nêutrons? Não tem elétron. Porque o elétron, a massa dele é mais ou menos 1836 vezes, né, menor que a massa do próton ou do número atômico. Tá bom? Então não é considerado na soma aqui, só o próton, que é o Z, e o nêutron, que é o N. Tá bom? Então é importante vocês saberem isso, por que não está na fórmula da massa atômica. Então esse A aqui, né, só lembrando, é a massa atômica. Então, professor, eu concluo então que todo átomo, o que importa é o núcleo dele, é onde está maior concentrada a massa? Sim, em relação à massa, sim. Mas em relação às reações químicas, as interações intermoleculares, que a gente vai falar depois mais para frente, aí o elétron, né? O elétron é importante, tudo bem? Então, ele não é tão importante com relação à massa, que a massa dele é muito pequenininha, tudo bem? Agora, outra coisa interessante, a finalidade fundamental de criar uma tabela periódica era o quê? Facilitar a classificação e a organização ou agrupamento dos elementos, né, conforme suas propriedades, né? Então, a tabela periódica foi completa, né, elaborada pelo químico chamado Dmitry Mendeleev, que era um russo, né? Ele nasceu em 1834 e morreu em 1907, então ele é recente, né? No ano de 1869, em função da massa atômica dos elementos. Então, ele fez a tabela em função das massas atômicas. Mas Mendeleev organizou os grupos dos elementos de acordo com as propriedades, ou seja, semelhantes. Então ele colocou um grupinho que tinha propriedade semelhante de átomo, lá um átomo X, Y, Z, um átomo qualquer. Mas eles possuíam as mesmas propriedades, as mesmas características, entendeu? As mesmas propriedades, as características. Tá bom? Então eles possuíam as mesmas propriedades, tinham as mesmas características e propriedades, organizou num grupo, né? E deixou alguns espaços vazios para os elementos que acreditavam que ainda iriam ser descobertos, né? Então, a tabela periódica, como conhecemos atualmente, né? Ela foi organizada por Henry Moseley, que em 1913, por ordem de número atômico que a gente conhecemos hoje, né? Que eu acabei de falar no início da aula. Reorganizando assim, tudo bem? Então, esse é o início da aula de tabela periódica. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, o que vocês precisam saber? Que a tabela periódica é organizada em ordem de número atômico, crescente, né? Uma outra coisa importante também saber, né? Que as linhas verticais a gente chama de grupos ou famílias, tá? E as linhas horizontais é chamado de períodos. Então nós temos 18, né? 18 grupos ou famílias, tá bom? As linhas verticais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 18, né? Até a família do gás hélio, né? A família 1A, que é a família dos metais alcalinos, depois os metais alcalinos terrosos,
depois a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, que é chamado calcogênio, formadores de minérios, e halogênios, formadores de sais, tudo bem? E a família 18, que é a família dos gases nobres, essas são as substâncias, átomos que não interagem com ninguém, tudo bem? E as linhas horizontais são os chamados períodos ou camadas. Então, por exemplo, o lítio, por exemplo, está na camada 2, né? Então, o berílio também está na camada 2. Então, todos esses têm o mesmo número de camadas. O lítio e o berílio têm, e o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio, todos têm 2 camadas. Quem está na camada 1 é só o hidrogênio e o hélio. Então, eles perguntarem para vocês quantas camadas tem o hidrogênio e o hélio, eles têm uma camada só, porque aqui é a primeira camada, segunda camada, depois a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, tá? E essas duas aqui, ó, esses 2 elementos são os elementos de transição interna que a gente fala, mas eles estão aqui, eles estão organizados, você vê, ó, 56 vai para o 72, por quê? Tem do número atômico 57 até o 71. Aqui no caso, o 88 e vai para o 104, por quê? Do 89 ao 103 tem esse de baixo aqui, que são actínio, né? Tório, proctátínio, urânio, Neptúnio, plutônio, então são elementos que são chamados de transição interna, tá bom? A gente vai discutir depois nas próximas aulas aí. Então vocês têm que saber que então, a tabela periódica é organizada em grupos ou famílias, por isso que eles estão no mesmo grupo, porque eles possuem características semelhantes. E períodos seriam as camadas, são no máximo 7 camadas. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria falar e espero que vocês tenham entendido essa aula, que a gente vai começar a fazer as atividades do caderno 3, né, do terceiro bimestre do São Paulo Faz Escola. Então, um abraço para vocês e boas aulas. Se inscreva no meu canal, quem não se inscreveu, quem é aluno novo, que lá vai ter mais aulas, lá tem todas as aulas de química, vai ter desse terceiro bimestre, mas já tem do segundo bimestre e tem do primeiro também. Então, até mais e tchau!